Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Introdução ao Método de Elementos Finitos. Eu vou apresentar para vocês processamento. Solvers são a parte do software que executa os cálculos, que calcula aquele sistema de equações, sistema matricial de equações, para me dar os resultados que eu preciso, no nosso caso, deslocamentos e tensões. Muito bem. Essa solução ela pode ser demorada ou pode ser rápida, dependendo, logicamente, do tamanho do modelo e da velocidade do computador que eu tenho. Um computador mais antigo, mais lento, lógico que vai demorar mais, né? Com mais capacidade de processamento, ele vai demorar mais para dar resposta, com certeza. E quanto maior o modelo também, quanto mais nós elementos eu tenho no meu modelo, elementos finitos, mais demorada a resposta também. Muito bem. No nosso caso, nós vamos trabalhar só com análise linear e estática. E esse tipo de análise requer apenas uma solução, né? Porque linear e estática eu aplico direto a equação estrutural, né? F igual a Kx, matricialmente, tá? Mas a equação é essa. E tendo a força, tendo a rigidez, eu calculo o deslocamento depois da tensão. Agora, se eu tiver uma análise não linear ou de transiente, o programa ele faz o cálculo iterativo. Eu vou apresentar para vocês mais para frente isso para a gente entender um pouquinho porque é tão demorado uma análise não linear. Muito bem, mas no nosso caso nós vamos trabalhar só com análise linear estática, como eu já disse. Eu tenho vários solvers dentro do programa e cada solver tem características específicas para uma situação de análise. Por isso é importante eu escolher o solver correto, porque se eu escolher o solver errado, eu posso ter uma resposta pior ou mais demorada do que eu poderia ter. E como eu já disse várias vezes, eu preciso ser eficiente usando elementos finitos. Os solvers podem ser classificados em três tipos, três categorias. Solver de eliminação direta, solvers iterativos, solver de desempenho paralelo. Solver de eliminação direta, eles podem ser frontal, pode ser o frontal ou o sparse, que é a opção default, a opção padrão do software em geral, inclusive do Inventor Nastran. Então, se eu não falar nada, ele vai usar o solver de eliminação direta sparse. Solvers interativos, eu tenho o PCG, que é o Preconditional Conjugate Gradient, o ICCG, que é o Incomplete Cholesky Conjugate Gradient, e o JCG, que é o Jacobi Conjugate Gradient. E sobre desempenho paralelo, eu tenho o AMG e o DDS. Vamos apresentar rapidamente eles. Entender a diferença entre eles. Sobre determinação direta, como é que eles fazem? Como é que eles trabalham? Então eles formulam as matrizes elementares. Para cada elemento, ele formula aquela matrizinha, aquela matriz elementar de rigidez K. Só com os nós de cada elemento. Aí ele os graus de liberdade para o primeiro elemento. Aí eles eliminam todos os graus de liberdade que tem valor já conhecido, por exemplo, uma fixação, por exemplo, o deslocamento na direção x daquele nó é zero porque ele está preso na direção x, por exemplo. Ou substituem os graus de liberdade por graus de liberdade anteriores que podem representar aqueles. Por exemplo, eu digo, deslocamento no nó 2 é 2 vezes o nó 1. Então ele não precisa das duas informações, é igual ao deslocamento no nó 1. Porque para o nó 2 ele multiplica por 2 depois. Então. E aí ele gera um arquivo EMAT. Aí ele repete os passos 2 e 3 para todos os demais elementos, até que todos os graus de liberdade possíveis de serem eliminados tenham sido. E aí ele monta a matriz global, que é uma matriz triangularizada, e ele salva um arquivo .tri. Aí ele calcula a solução de grau de liberdade por back substitution, ou seja, ele vai voltando atrás. Ele calcula o último grau de liberdade, o penúltimo, o antepenúltimo, até chegar no primeiro. Então vai eliminando todos os graus de liberdade, calculando todos eles. E aí ele salva a resposta, calculando depois as matrizes elementares, num arquivo de solução. Básico, então, para entender ele calcula um por um. Ele calcula um por um dos graus de liberdade. Por exemplo, cada nó ele calcula o deslocamento em cada nó. Calcula, salva no arquivo. Calcula o próximo, salva no arquivo. Calcula o próximo, salva no arquivo. Vai calculando um por um. Então, vamos guardar essa informação. O que é o wavefront que eu citei? O wavefront ele é muito importante, porque se for grande, eu demoro mais tempo para realizar a análise. Vou explicar por quê.
Vamos entender então o que é um wavefront aqui. Tem uma figura aqui, eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil de ver na figura. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha matriz de rigidez, K1, K2, K3 e assim por diante. Então vamos dizer que eu tenho um modelo e eu tenho 5 elementos. E eu numerei os nós da seguinte forma: nó 1, nó 5, nó 2, nó 3, nó 4. Eu discuti isso na aula de efeitos materiais 3. O nó 2, por exemplo, ele é influenciado pela força do nó 5 e no nó 3, que estão encostados nele, estão ligados a ele. O nó 2, ou seja, o nó 2 não é influenciado pela força no nó 1, por exemplo. Sendo assim, se eu lembrar da aula de efeitos materiais 3, eu posso chegar à conclusão que a minha matriz de rigidez nesse caso é K1, porque o deslocamento do nó 1, a força do nó 1 influencia o deslocamento do nó 1, logicamente. Mas K12 é 0, porque o nó 2 não é influenciado pela força do nó 1. K13 também é 0, porque o nó 3 não é influenciado pela força do nó 1, porque o nó 3 não está ligado ao nó 1, e assim por diante. K14 também é 0, porque o nó 4 não é influenciado pela força do nó 1. Agora, K15 não é 0, porque o nó 5 é influenciado pela força do nó 1, porque esses nós estão conectados, e assim por diante. Então eu tenho essa matriz de rigidez aí, com alguns zeros e outros valores sem zero, que eu não sei o valor, depende da característica do modelo, do material, assim por diante, mas são valores diferentes de zero. O que é o wavefront? O wavefront é a máxima distância entre componentes da matriz que não são nulos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu renumerar os nós, e normalmente os programas fazem isso, por exemplo, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, eu vou ter a seguinte matriz de rigidez. Então, K1 é diferente de 0, K12 é diferente de 0, porque o nó 2 está conectado ao nó 1, mas K13 já é 0, porque o nó 3 não está conectado ao nó 1, e assim por diante. Então, se eu agora calcular o wavefront, então, para a primeira matriz, o wavefront é esse daqui. Porque o K15 e o K51 são diferentes de 0, então eu tenho um wavefront grande, bem largo, né? Um wavefront grande. Na segunda matriz, o meu wavefront é esse daqui, porque a partir dele é tudo 0, né? Fora desse wavefront é tudo 0. Então eu tenho, no segundo caso, um wavefront muito menor, portanto uma resposta muito mais rápida. Por que a resposta é muito mais rápida? Porque o software sabe que o resto é 0 e nem precisa calcular. Ele não vai lá longe, porque ele sabe que é 0. Ele para até onde não é 0 e não vai mais. No primeiro caso, ele tem que ir até o K15, porque o K15 não é 0. O K14 é 0, mas ele tem que chegar no K15 que não é 0, então ele tem que ir até o K15 fazendo conta. Por isso que normalmente todo software que se preza, ele renumera os nós antes de começar a análise, para diminuir o wavefront. Você fala assim, Chico, mas é muito fácil, entendi fácil, é só numerar os nós 1, 2, 3, 4, 5, é muito fácil isso. Isso se for um modelo 1D linear, né? Em que eu tenho elementos lineares. Agora, se eu tiver uma placa, já complica um pouco. Porque eu vou ter no primeiro elemento, por exemplo, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. E no de baixo, que eu vou ter 5, 6, 7, 8. Ou do lado eu vou ter o 5, 6, 7, 8. Né? Ou seja, o nó 5 está ligado ao nó 2 ou está ligado ao nó 4? Ah, é melhor no nó 4, isso. Mas aí sobra para o nó 2 lá em cima o nó 8. Então, quer dizer, complica muito. Então não é tão simples assim eu renumerar os nós, ou eu numerar corretamente os nós. Por isso que eu deixo para os programas que já têm um algoritmo interno para renumerar os nós e diminuir automaticamente o wavefront. Todo programa que se preza faz isso, como eu disse. Muito bem, aí eu tenho solvers interativos. Interativos, como o nome diz, é que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como é que ele trabalha? Então ele formula as matrizes elementares individuais, né? Ele pega lá as informações que eu tenho elemento por elemento, formula as matrizes elementares, guarda num arquivo EMAT. Ele monta a matriz global de rigidez, combina todas as matrizes elementares e a matriz global, salva no arquivo .full. E aí ele inicia o processo por tentativa e erro. Ele assume um valor dos graus de liberdade, dos deslocamentos finais, e vai tentando até acertar. A hora que ele acerta, ele vai interagindo,
a gente garante que esse procedimento é um procedimento convergente, né? Os procedimentos utilizados pelos softwares de definidos são convergentes, não são divergentes, ou seja, uma hora ele vai chegar no resultado e vai chegar cada vez mais próximo do resultado correto. A hora que ele chega no resultado, ele salva o arquivo de solução final, calculando os valores para cada matriz elementar, né? O ponto aí a realçar é que, como a gente já disse que esse é um método quase exato, ele nunca vai chegar no resultado exato, nunca. Então, se eu não desse uma tolerância de erro para ele parar de ficar tentando, ele não ia parar nunca, ele ia ficar tempo infinito tentando chegar no resultado. Por exemplo, se o resultado for 1 e ele chegar no número 1,00001, não é 1 ainda. Ele vai tentar mais uma vez, ele vai chegar no número 1,00001, ainda não é 1, ele vai tentar de novo. Então eu tenho que dar uma tolerância para ele, então a palavra-chave é essa. Eu vou dar uma tolerância para ele parar de fazer análise. Eu falo, por exemplo, dá uma tolerância de 1 vezes 10 a menos 7. Então, se o resultado certo for 1 e ele calcular 1,0000001, ele para. Ele fala, pronto, o resultado está aí. Aí você fala, mas está errado, mas convenhamos que 1 para 1,0000001 acho que está muito bom, é um erro bem aceitável, né? Muito bem. Qual é a diferença entre os solvers iterativos que a gente tem? É o chute inicial que ele dá. O PCG, o JCG, o ICCG. Então é o chute inicial que ele dá nas condições de contorno. Por que isso é importante para mim? Porque se eu souber mais ou menos o resultado, eu posso usar um chute mais para o resultado final. Se eu usar um chute mais para o resultado final, eu tenho menos iterações, portanto a resposta é mais rápida. Vamos discutir com mais detalhe isso. Então, vamos ver aí uma tabela. Então, por exemplo, solver frontal, que é um solver de eliminação direta. Quando que eu uso ele? Quando a robustez, ou seja, quando a confiabilidade, quando ele não pode dar erro, quando não pode dar pau, né? Não pode travar a máquina, não pode dar problema. Quando a robustez é requerida, ou quando eu tenho uma memória instalada pequena. Então eu tenho um tamanho de modelo pequeno, uso pouca RAM e muito HD. Se você lembrar, os solvers iterativos, solver de eliminação direta, eles calculam um resultado, salvam. Calcula o resultado, salva. Outro resultado, salva. Então ele usa muito input, output, muito HD. Lê a equação no HD, calcula, salva o resultado. Lê a equação no HD, calcula, salva o resultado. E usa pouca memória, porque cada vez a memória tem só uma equação dele lá. Sobre o sparse também, é um solver de eliminação direta. O procedimento é o mesmo. Ele também tem um tamanho de modelo bastante limitado. Usa pouca RAM e muita entrada e saída, muito HD. Quando que eu uso sparse? Quando eu preciso de robustez e maior velocidade de solução. Por isso que esse é o default da maioria dos softwares de elementos finitos. Tá? Porque ele dá um resultado bom e razoavelmente rápido. Desde que eu tenha um HD rápido, né? Porque como eu usar muito HD, se o HD for lento, ele vai demorar demais acessando o HD. E os solvers iterativos. Então o PCG, quando eu preciso de velocidade de resultado, eu preciso de pouco tempo para ter o resultado. Tá? Ele usa muita RAM e ele usa pouco HD, porque ele pega todas as equações, põe na RAM, calcula iterativamente até chegar no valor, através de uma convergência, através de um erro aceitável, uma tolerância aceitável do erro, e aí salva tudo uma vez só no HD. Então ele usa muita RAM e pouco HD. Né? Então ele é indicado, por exemplo, para modelos grandes, especialmente modelos sólidos. Né? O ICCG é quando também precisa de velocidade de execução, né? É muito importante, pouco tempo para ter a resposta, e eu uso em modelos que têm dificuldade de convergência no caso anterior. Existem modelos que os elementos eles são mais irregulares, e aí eu tenho dificuldades na geração das matrizes e no cálculo dessas matrizes, matriz de rigidez, inverter matriz de rigidez, assim por diante. Então eu posso usar esse tipo de solver. Ele também usa muita RAM e pouco HD. E finalmente o JCG, que eu também preciso de velocidade alta, preciso de pouco tempo para ter a resposta. Para problemas basicamente térmicos, magnéticos, acústicos, não problemas estruturais. Ele também usa muita RAM e pouco HD. Então, se eu olhar em geral essa tabela, eu vou ver que os meus solvers de eliminação direta,
eles usam pouca RAM e muito HD. Então o que eu faço? Eu tenho um modelo, vou executar análise de limites finitos nele, e eu tenho um hardware, um computador que tem pouca RAM, mas ele tem um HD muito rápido. Então eu vou tender a usar um solver de eliminação direta, porque se eu usar o solver iterativo ele não tem RAM para isso, não vai conseguir fazer a análise, vai demorar muito tempo. Então eu uso pouca RAM, porque eu tenho pouca RAM só, mas como o acesso ao HD é rápido, eu vou usar muito HD, mas o acesso é rápido, então não tenho tanto problema. Agora, se eu tiver um hardware que tem muita RAM, mas um HD muito lerdo, muito demorado, de acesso muito demorado, então é melhor eu usar um solver interativo. Por quê? Porque ele lê uma vez o HD, põe todas as equações na memória, e eu tenho muita RAM, vai caber tudo. Faço o cálculo, a hora que eu acabo o cálculo, eu gravo uma vez no HD de novo. Então eu uso pouco HD. Então eu ganho tempo. Porque todo mundo sabe que acesso a RAM é muito mais rápido que acesso a HD, né? O tempo de acesso a RAM é muito mais rápido que o tempo de acesso, muito menor do que o tempo de acesso a HD, né? Todos nós sabemos disso. Então é assim que eu escolho o meu solver. Se eu tiver RAM suficiente para caber todas as equações nela, na RAM, eu uso o solver interativo, que é mais rápido. Se eu tiver pouca RAM, eu vou ter que usar o solver de eliminação direta. E aí rezar para ter um HD minimamente rápido. Bom, solver de desempenho paralelo, eles são solvers que são utilizados para grandes modelos extremamente grandes, que ia demorar muito tempo para calcular apenas num processador. Então o que eu faço? Basicamente, eu ligo vários computadores em rede, uso um solver desse, o solver pega o meu modelo grande, subdivide em pedaços e distribui para os outros computadores. E cada computador faz o cálculo de um pedaço, de um subconjunto, que é muito mais rápido que do conjunto inteiro. Depois eles dão a resposta para aquele computador principal e ele combina os resultados e dá o resultado global. Então eu ganho muito tempo, mas isso só é válido para modelos muito grandes, muito número de nós, muito elevado, muito elevado, né? E eu preciso ter vários computadores conectados, todos eles com software correndo e assim por diante. Bom, no invento nacional para me escolher o solver, eu vou lá na árvore de comandos, clico com o botão direito do mouse na linha parâmetros, clico na opção edit do menu pop-up e ele vai mostrar para mim os parâmetros. E aí eu vou lá na opção Solution Processor Parameters, os parâmetros do processador de soluções, né, do solver, no sparse, no método sparse ou outro, né? Então eu tenho lá as opções: o interativo, a eliminação direta, que é o sparse, e o interativo, né, como eu disse, né? Então o interativo e o direto, né? No caso, na Astral eu não tenho tantas opções, não tenho todas as opções que eu citei, mas eu tenho pelo menos solver interativo, solver de eliminação direta, e eu vou escolher se eu quero um, se eu quero outro, em função do que eu tenho de modelo, do que eu tenho de hardware, como nós já explicamos. Bom, vamos falar rapidamente sobre tipos de análise. Nós vamos trabalhar nessa disciplina só análise linear, estrutural, linear e estática. A gente sabe disso, né? Mas assim, vamos discutir um pouquinho, porque pode ser que no mundo real você precise de uma análise dinâmica. Vamos entender o que é uma análise dinâmica, né? Então, a análise estática, ela considera que eu não tenho grandes variações na rigidez do material. Não é isso? Uma análise dinâmica, já em compensação, ela considera que eu saí do regime elástico, que eu mudei muito a rigidez do material durante o funcionamento, durante o uso dele no mundo real, uma análise dinâmica. Então eu tenho que considerar, além da força de rigidez, força de amortecimento e a força inercial. É isso, dinâmica. Então, por exemplo, considerar um prato suspenso. Então, um prato suspenso, se ele fica paradinho, eu posso fazer uma análise estática. Por exemplo, eu quero saber qual é a carga que eu tenho, a carga que o apoio, a vara faz no prato. Então é uma análise estática. Resolve o problema. F igual a Kx, é lógico que é um sistema de equações, já discutimos isso, mas o conceito é F igual a Kx, resolve o meu problema. Agora, se o meu prato está se mexendo para cima e para baixo, ele está vibrando para cima e para baixo, então eu tenho que considerar a inércia e o amortecimento do sistema.
Então tem que fazer uma análise dinâmica, que é a equação completa, né? F igual a kx, mais cx é primeira derivada de x, que é a velocidade, mais m segunda derivada de x, que é a aceleração. No caso com a lei de Newton, não é isso? Muito bem. Outro jeito de ver, né, ou mais fácil de ver, é como que eu analiso como que as forças, as solicitações estão sendo aplicadas. Se elas são solicitações dinâmicas, né, elas variam rapidamente com o tempo, então eu faço uma análise dinâmica. Se essa força, por outro lado, ela é bem com pouca frequência de variação, ela é bem constante, né, por um período temperativamente longo, então eu posso usar uma análise estática. É isso? Para ter uma ideia bem prática, se a minha frequência de excitação é menor que 1/3 da menor frequência natural do sistema, eu posso usar uma análise estática, porque não vai entrar em ressonância. Ou seja, por exemplo, eu tenho um trilho de um trem. O trilho de um trem está passando um trem em cima. E cada vez que passa a roda, ela faz força nesse trilho. Então, tem força da roda 1, força da roda 2, força da roda 3, força da roda 4. Então, você tem uma certa frequência em que essa força solicita o trilho. Aí eu vejo a frequência natural do trilho. Se a frequência natural do trilho estiver próxima da frequência de excitação, eu posso ter ressonância. Então é melhor usar uma análise dinâmica para calcular as frequências naturais e verificar se é ressonância. Eu vou discutir isso. Se essa frequência de excitação é muito mais baixa que a natural, dá tempo para o sistema amortecer essa carga antes de vir a próxima carga. Então, vem uma carga, faz força. Aí o sistema absorve essa carga, distribui a carga, acabou. A carga vai embora. Aí vem outra carga depois, vai demorar bastante tempo para vir e o sistema já estabilizou de novo. Então eu não vou ter ressonância nunca, então eu não preciso usar uma análise estática, uma análise dinâmica, uso uma análise estática. Só para ficar claro, na análise dinâmica, o que o software faz? O software não é mágico. O que o software faz? O software simplesmente ele calcula as frequências naturais do modelo. Então, as primeiras 10, as primeiras 5, eu defino quais frequências frequências naturais eu quero que o software calcule. Quanto mais eu pedir, mais vai demorar para ter a resposta. Então, eu pedi para ele calcular 10 frequências naturais. Então, ele calculou lá. Primeira frequência, segunda, terceira, quarta, décima. Isso é o que o software faz, acabou. O resto, quem faz sou eu, que sou engenheiro. Bom, feito isso, o software feito isso, eu vou marcar quais as frequências das forças de excitação. Então, por exemplo, um rolamento desbalanceado, um motor girando, um eixo desbalanceado, um ventilador. Então, eu tenho várias frequências de excitação, por exemplo, em cima de um eixo. E aí eu coloco as frequências das forças de excitação. Isso quem faz sou eu, não é o programa. Aí eu analiso, eu comparo os dois. Existe alguma força de excitação que tem uma frequência próxima, uma frequência natural do modelo? Por exemplo, a 1 não é. A 2 também não. E a 3 é próxima. Então eu vou ter problema de ressonância, eu posso ter ressonância. A 4, por exemplo, não é. Então eu acabei de descobrir que nesse caso aí eu posso ter ressonância com aquela força de excitação que é a terceira, que ela tem uma frequência de excitação próxima da quarta frequência natural do sistema. Aí vai haver ressonância. E ressonância é um problema, se você lembra da aula de física, porque por menor que seja a amplitude da força, por menor que seja o valor da força, o modo da força, como isso aí é retroalimentado, uma hora vai aumentar a amplitude demais e a peça pode quebrar. Por exemplo, microfonia. Microfonia é um caso de ressonância, né? Você pega o seu microfone e direciona ele para o alto-falante, de repente vai ver um barulho ensurdecedor. De onde que veio esse barulho? É o ruído interno, só que isso foi sendo retroalimentado. Ele saiu do alto-falante, foi para o microfone, voltou para o alto-falante, voltou para o microfone, voltou para o alto-falante, voltou para o microfone, cada vez amplificado, chega um valor monstruoso. Como é que eu faço para ter a microfonia? É só tirar o microfone do alto-falante. Então, a ressonância é um problema sério. Por isso que eu preciso analisar naquelas condições que a gente já discutiu. Não é isso? Não é o caso desse curso. Não vamos fazer análise dinâmica, já discutimos isso. Bom, só para lembrar, se houver ressonância, o que eu faço para resolver o problema? Não é a minha disciplina, só vou relembrar a aula de física lá.
Ou eu altero a frequência da força de excitação, por exemplo, o que está solicitando o eixo é um rolamento desalinhado. Aí eu alinho o rolamento, acabou, não tem mais essa força de excitação. Ou não dá para balancear, já está balanceado. O que eu faço? Muda a rotação do motor, por exemplo. Se mudar a rotação do motor, eu mudo a frequência de excitação que o motor faz no eixo. Resolve o problema. E se eu não puder mexer nas forças de excitação, eu vejo na frequência natural do sistema. Vamos lembrar da aula de física. A frequência natural é raiz de K sobre M. Então como é que eu faço isso? Mudo a massa, mudo a rigidez do material. Por exemplo, faço um furo a mais na peça. Pronto, muda a frequência natural. Ou coloco uma nervura na peça. Pronto, muda a frequência natural do sistema. Então, esse é o conceito de física, não é minha disciplina, mas só para lembrar que tem o resto da história envolvida aí, né? Não é a minha disciplina, isso é só elementos finitos. Muito bem, análise linear e não linear. Nós vamos trabalhar só com análise linear. Análise linear, então, como a gente já disse, considera que eu estou no regime elástico, linear. Não é isso? Pequenas deflexões, deformações de tensões dentro do regime elástico, nenhuma alteração abrupta de rigidez do material. Então eu tenho uma eletricidade constante. Eu faço uma conta, acabou o problema. É rápido a análise linear. E análise não linear? Análise não linear não. Porque eu tenho que considerar que o meu modo de elasticidade, o modo de Young, ele não é constante, né? Eu estou fora do regime elástico. Deformação fora do regime elástico, ou seja, plasticidade, grandes deflexões, né? Contato continuado entre dois corpos. Então eu tenho um gráfico de tensão e deformação já além do regime elástico. Por que é demorado uma análise não linear? Eu vou mostrar como é que o software calcula. Eu olhando, eu falo, mas eu sei como fazer a conta. Eu bato lá o olho no gráfico que eu estou vendo aí e resolvo o problema. Mas o computador não consegue. Então como é que ele faz? Ele faz assim, ó. Como é que eu forneço para ele a curva, tensão e deformação do meu problema? Então eu forneço trechos que valem um certo modo de elasticidade. Por exemplo, trecho 1. Tensão de 0 a 10, uma elasticidade é 20.000 kg por metro quadrado. 0 a 10, tensão kg por metro quadrado, por uma unidade qualquer. Então eu tenho aquele trecho lá que foi traçado em azul. Aí eu dou o segundo trecho. O segundo trecho tem uma elasticidade diferente, menor, porque inclinou, né? Diminuiu a inclinação. Ficou mais próximo da horizontal. Aí o terceiro trecho. Aí o quarto trecho. E aí eu posso ter vários trechos, né? Coloquei 4 aqui, eu posso ter 5, 6, 10 trechos. Quanto mais detalhado, melhor a resposta, né? Muito bem, então o software tem essa informação. Ele tem 5 trechos, 4 trechos, por exemplo. Para cada faixa de tensão, ele tem um modo de elasticidade que ele vai precisar usar para fazer a conta. Bom, a equação, como nós sabemos, vai ser igual a epsilon, né? Muito bem, vamos admitir um epsilon, por exemplo, epsilon 0,00102. Qualquer valor para poder fazer a conta para entender. Bom, eu quero calcular a tensão, mas ele não sabe qual é o valor da tensão antes de começar a calcular. Então ele fala assim, bom, eu acho que a tensão está entre 0 e 10. Portanto, o modo de elasticidade que eu vou usar é 20.000 kg por metro quadrado. Ele faz a conta. 20.000 vezes 0,00102, que é o epsilon, deformação específica do material. Aí ele faz a conta da tensão 20,4. Está errado. A tensão não está entre 0 e 10. A tensão deu 20,4. Ele errou. O que foi que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele pegou a primeira curva e foi lá em cima, ó. Ele usou o modo de elasticidade da primeira curva, da primeira reta. Calculou a tensão errada lá. Não é que ele falou. O gráfico, tensão de deformação, já ficou lá para baixo. Aí fala, errei. Aí fala, então, eu acho que é no segundo trecho, então. Ele fala, então eu acho que a minha tensão está entre 10 e 12. Portanto, o modo de elasticidade é 17. E ele faz a conta. E deu tensão 17,34. Está errado, porque ele achou que era entre 0 e 12 e deu 17. O que ele fez? Ele fez isso aqui. Ele pegou a segunda reta lá e achou a tensão. Está errado. Fala, então tá, errei de novo. Então eu acho que é o terceiro trecho, que a tensão está entre 12 e 13. Portanto, o modo de elasticidade é 12.000. E ele faz a conta. Fala, nossa, agora eu acertei. Ou seja, agora ele achou a tensão correta. Então imagina se eu tivesse 10 trechos, ele tem que achar o trecho certo cada vez que ele faz o cálculo de um nó. Imagina o tempo que ele vai demorar para fazer isso.
Por isso que a análise não linear é muito mais demorada que a análise linear, porque linear faz uma conta só, acabou. Eu tenho só uma reta, eu tenho só um modo de cidade. A análise não linear tem várias semi-retas, né? Vários modos diferentes. Ele não sabe de antemão qual é o valor. Então ele vai tentando até acertar. É isso. Muito bem. No Inventor Nastran, eu consigo escolher o tipo de análise. Então eu vou colocar só os que a gente já falou, né? Que a gente citou. Análise linear e estática, que nós vamos usar só. Análise dinâmica, análise estática não linear, e tem vários tipos de análise que o Inventor Nastran faz. Mas não vamos trabalhar mesmo com isso, está aí apresentado só os 3 que nós citamos aí. Bom, se eu for fazer uma análise dinâmica no Nastran, eu preciso dizer quantas frequências naturais eu quero que ele calcule. Então eu vou lá na árvore de comandos, botão direito no mouse, na linha parâmetros, opção edit, no menu pop-up, eu clico lá em frequência, parâmetros do processador de frequência e resposta, características avançadas, e aí eu marco lá quantas frequências naturais eu quero que ele calcule. Por exemplo, as 10 primeiras, as 5 primeiras, as 20 primeiras e assim por diante. Quanto maior esse número, mais ele vai demorar, porque mais cálculo ele vai ter que fazer. É isso? Bom, muito bem. A aula de hoje é essa. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.